Boa tarde, né? Iniciando a aula sobre Monteiro Lobato, dando continuidade à ementa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida, né? E também sobre a obra desse precursor da literatura infantil e juvenil no Brasil. Eu penso que o nome Monteiro Lobato não é uma novidade para ninguém que aqui está, porque o Monteiro Lobato ele marcou a infância de muitos brasileiros, principalmente porque a sua obra ela foi adaptada para televisão. E aí as personagens do Monteiro Lobato ficaram muito presentes no imaginário do brasileiro, né? Desde a infância. E também as escolas, de maneira geral, hora ou outra, elas acabaram por trabalhar alguns textos do Monteiro Lobato ao longo da formação da educação básica de todo mundo aqui. Dessa forma, o Monteiro Lobato ele se tornou, né, uma figura importante no Brasil, principalmente por fazer parte ali da formação da infância do brasileiro. Só que muitas vezes a gente não conhece assim tão a fundo nem a vida, nem a obra dele. E a ideia da aula, se não é se aprofundar tanto, porque não teremos talvez tanto tempo para isso, pelo menos é trazer aqui algumas informações um pouco mais desconhecidas, né, sobre essa figura muito polêmica da literatura infantil nacional. Vocês têm lembranças, gostam, já ouviram falar do Monteiro Lobato? Enfim, não é algo novo para vocês, ou é? Alguém quer participar? Quer fazer algum comentário antes de começarmos? Eu já ouvi falar, mas agora me deu um branco, eu não lembro as obras dele. Mas eu conheço algumas. Você já ouviu falar no Sítio do Pica-Pau Amarelo, pelo menos pela televisão? Isso, sim, sim. Porque mesmo que a gente nunca tenha lido, pelo menos algumas personagens do Sítio, elas estão na memória de todo mundo. Assim, a Emília, a Dona Benta, o Pedrinho Narizinho, mesmo que você não leu nada dele, você sabe quem são esses personagens, né? Porque a TV ela acabou popularizando muito o Monteiro Lobato por meio da adaptação da obra dele para o Sítio. E o Sítio, sim, chegou à maior parte das casas dos brasileiros, né? Então, assim, eu acho que mesmo que ninguém tenha lido mesmo uma obra dele, a TV deve ter popularizado a figura dele, né? E a figura dele é central, é muito importante para o estudo da literatura infantil e juvenil. Por isso, ele tem na nossa ementa um capítulo à parte, assim, um capítulo só dele, e a gente vai hoje, então, discorrer um pouquinho mais sobre a figura e sobre a obra do Monteiro Lobato. Bom, antes de mais nada, a gente tem que entender que o Monteiro Lobato ele é o precursor da literatura infantil no Brasil, né? O que quer dizer, né? Isso quer dizer que ele foi o primeiro escritor brasileiro a se debruçar sobre textos infantis. Em resumo, ele foi o primeiro escritor de literatura infantil no Brasil, né? Como eu venho falando para vocês há um bom tempo, a literatura infantil, ela é comparada à literatura adulta, ela é recente. Até o século XVIII, por exemplo, não existia muito essa caracterização da criança como a conhecemos hoje. Isso eu estou falando para vocês toda a aula. Então, a literatura infantil, ela nasce quando nasce um conceito de infância, né? Isso se dá no século XVIII por causa da ascensão da burguesia. É ali que a criança passa a ser considerada diferente de um adulto. Ela é tirada da praça pública, levada para dentro de casa, são criadas escolas para atendê-las, e essas escolas, então, dão um impulso para o nascimento de uma literatura infantil. Por quê? Porque a literatura infantil ela nasce como material pedagógico para a infância. E tudo isso começa na Europa, lá pelo século XVIII, com a transcrição dos contos de fadas para o papel, pelos irmãos Grimm, pelo Christian Andersen, pelo Charles Perrault. Mas esse processo ele é muito lento no Brasil. Então, enquanto no século XVIII a Europa já tinha uma literatura infantil, encaminhando-se, né? E no século XIX já havia ali realmente livros, bibliotecas, acervos dedicados à infância, no Brasil isso não acontecia ainda. Porque o Brasil era então uma colônia. Não, na verdade ele não era uma colônia, mas ele ainda, enfim, né, ele não tinha uma independência cultural muito forte. Então, tudo que acontecia na Europa acontecia de maneira muito mais vagarosa, muito mais paulatina aqui no Brasil. Então, a criança brasileira, entre os séculos XVIII e XIX, ela não tinha uma literatura brasileira. As famílias muito, muito ricas,
Elas podiam até importar alguns livros da Europa, então os contos de fada europeus foram trazidos para o Brasil, houve algumas traduções, algumas tentativas de usá-los aqui como meio didático, mas esses contos chegavam para uma população muito pequena da infância brasileira, e eles eram adaptações europeias, né? Ou seja, eram castelos, eram princesas louras de olhos azuis, era muita neve. Essas histórias, elas não simbolizavam a nossa cultura. Então, até o século XVIII, XIX, início do século XX, não havia uma literatura infantil nacional brasileira, né? E até então ninguém havia pensado nisso. Ou seja, ninguém havia parado para falar assim, nossa, as crianças brasileiras precisariam de histórias mais parecidas com o dia a dia delas, com a rotina delas. Não, ninguém havia pensado isso até então. Contentava-se com pouquíssimas histórias importadas da Europa e que eram acessíveis a pequena parcela da população nacional. Então, assim, historicamente, a literatura infantil no Brasil, ela desenvolveu-se de maneira muito mais lenta do que na Europa. Aqui eu tenho algumas crianças, né, do período, e aqui eu trouxe essa foto só para mostrar para vocês, assim, que é uma foto meio que capta, né, esse primeiro momento ali das crianças, que estão sendo fotografadas como, na verdade, nós as conhecemos hoje, né, dentro de uma categoria, dentro de uma visão diferente da nossa, de mundo, né, elas estão brincando, elas estão com bonecas, elas estão com roupinhas próprias, elas estão lendo livros, sendo educadas e cuidadas, e isso não era assim, até o século XVIII. E aí eu tenho, então, essa figura de criança que vai impulsionar, então, o nascimento dessa literatura especificamente para elas. Quando que surge Monteiro Lobato, então? Né? Quando que ele fala assim, nossa, está na hora de ter literatura para criança, serei eu a pessoa a fazer isso. No Brasil, a literatura infantil ela tem início com essas obras pedagógicas, adaptações de produções portuguesas, demonstrando a dependência típica das colônias. Então, até o final do século XIX, isso era natural no Brasil. Porém, com a mudança do sistema monárquico para o sistema republicano, as coisas começam a se transformar. No ano de 1889, a gente tem o fim da monarquia, a proclamação da República, o Brasil se torna uma república finalmente, né? A família real portuguesa retorna para a Europa, e o Brasil começa, então, a valorizar aquilo que é chamado até hoje de nacionalismo, ou seja, as características culturais nacionais, né? Então, há um processo interno de tentativa de afastamento da colônia. O brasileiro, ele já não quer mais copiar aquilo que vem da Europa, ler os mesmos livros, usar os mesmos tipos de roupa, pensar da mesma forma. Então, há uma tentativa de se desvincular da colônia de Portugal e de outros países europeus que influenciavam o Brasil na época. Nessa tentativa de desvincular o Brasil, né, e dar ao Brasil um caráter nacional, autêntico, identitário, começa-se a valorizar mais as percepções culturais internas, ou seja, aquilo que nós produzíamos como nação. Ao contrário do que se fazia até então, valorizando-se aquilo que a Europa produzia. Nesse sentido, também, a República ela acaba democratizando um pouco mais o ensino. Uma das coisas que se buscou na época foi levar a escola de educação básica para todos os territórios nacionais. Não era obrigatório ainda que o filho estudasse, não era obrigatório que todas as crianças estivessem na escola, não havia uma lei como há hoje, mas, ao mesmo tempo, incentivava-se que isso ocorresse aos poucos. Então, várias escolas de educação básica foram abertas nacionalmente. Então, outras crianças que não só as crianças muito ricas e urbanas começaram a frequentar a escola. E como começou a aumentar e muito o número de escolas e de crianças na escola, e buscava-se um processo mais nacional, mais identitário para a educação dessas crianças, começou-se a incentivar ali, né, a produção de alguns primeiros textos infantis. Os primeiros autores infantis brasileiros, que na verdade não foram exatamente Monteiro Lobato, antes dele algumas pessoas tentaram criar literatura infantil aqui.
Eles faziam textos infantis que eram extremamente moralizadores, né? Então, eram textos, sim, escritos para as crianças, mas era uma literatura que não buscava o lado lúdico, o lado reflexivo da literatura. Buscava-se, antes de qualquer coisa, moralizar a criança. Então, eram textos que sempre acabavam assim, com ideias moralistas, tentando condicionar a criança, mostrando como ela deveria se comportar. Então, eram textos assim que apelavam para um lado moral que não fazia muito sucesso na infância. Mas já era quase que de anseio nacional que surgisse algum escritor que produzisse literatura endereçada exatamente para esse mundo, que é o mundo da infância, mas uma literatura de mais qualidade, né? Uma literatura que não buscasse só moralizar as crianças, mas que desse a elas aí um divertimento, um lado lúdico, expressivo e reflexivo para o conhecimento. E aí, então, no ano de 1931, o Monteiro Lobato escreve o livro que seria considerado o livro número 1 da literatura infantil nacional, O Rei Nações de Narizinho, né? Ele escreve no ano de 1931, O Rei Nações de Narizinho, e esse livro, devido à qualidade que teve, né, que até hoje é considerado uma grande obra, interessante para as crianças, e ao impacto que essa obra causou, né, nos livros que foram escritos depois dele, a influência que ele teve sobre os outros, fizeram com que ele fosse considerado, então, o livro, assim, fundador da literatura infantil nacional. E ele foi lançado no ano de 1931. Nós estamos no ano de 1921. Para vocês terem uma ideia, o livro tem 90 anos, né? Então, assim, na história do Brasil, é um livro relativamente recente. Isso para vocês terem uma ideia de como demorou a surgir uma literatura infantil aqui no Brasil, né? E esse livro é lançado, assim, 33 anos depois da proclamação da República ainda. Apesar da República ter sido, na verdade, não, 41, né? Apesar da República ter sido proclamada em 1889, e já existia ali a emergência de uma literatura infantil nacional, já existia esse anseio, muitas escolas terem sido construídas, as crianças brasileiras estarem lendo, né, pelo menos boa parte dela. Só no ano de 1931 é que Monteiro Lobato vai lançar o Rei Nações de Narizinho. Vocês já leram? Já devem ter lido esse livro alguma vez? Já devem ter ouvido falar dele? Não. Nossa, ele é fantástico. Ele é a coisa mais linda, assim, ele é para a infância, mas ele cabe bem para um adulto também. O Rei Nações de Narizinho é um livro muito criativo, né? Porque ele é a semente para o surgimento do próprio sítio do Pica-Pau Amarelo, que vai ter ali uma série de histórias posteriores, né? E aventuras que vão acabar agregando todo mundo do sítio. Mas no Rei Nações de Narizinho, a gente tem ali, na verdade, quem é, né, a grande mente criativa de todas as histórias do Monteiro Lobato. A mente criativa das histórias de Monteiro Lobato é a Narizinho, né? É a menina da história. É ela que... todas as histórias do sítio saem da cabeça dela. Então, assim, todo imaginário, todas as aventuras, tudo que vai acontecer em torno de todas as histórias dele nascem da cabecinha da Narizinho. Então, é uma história, na verdade, todo Monteiro Lobato é uma história que surge sempre da criatividade feminina. O Monteiro Lobato, ele vem na literatura infantil para deixar uma coisa assim, que para mim é muito clara, eu sei que causa polêmica, mas as meninas, elas são muito mais criativas e até interessantes do que os meninos na infância. Se vocês pegarem todas as literaturas mundiais para a infância, mas acho que a principal delas talvez seja, né, Alice no País das Maravilhas, vocês vão perceber que todas as histórias interessantes, elas nascem do imaginário da infância, porque é assim que se faz literatura infantil, né, pelo imaginário da infância, e esse imaginário geralmente é feminino. Então, assim, a Rei Nações de Narizinho é uma história que vai sair da cabeça da menina, e é a menina que vai dar vida a toda essa história, e na verdade, tudo que acontece em torno do sítio advém da criatividade dessa criança, né?
Então, a Reinações de Narizinho é meio para mostrar ali essas histórias do sítio que depois ele vai, enfim, explorar, criando outras obras, mas, primeiramente, também para mostrar esse lado, esse potencial, né, essa potência feminina ali na criação dessas histórias. Eu vou propor para vocês uma atividade que a gente vai conhecer melhor Reinações de Narizinho, mas isso nas próximas aulas. Até hoje é um clássico, assim, da literatura infantil, é muito difícil um livro que consiga superar. Eu gosto muito da Lígia Bojunga, sou muito fã da Lígia Bojunga na literatura infantil, a gente vai estudá-la. A Lígia Bojunga também cria histórias fantásticas, com personagens femininas muito boas. Mas eu acho difícil alguém que tenha criado alguém mais interessante do que a Narizinho, assim. Eu acho ela muito fantástica. Mas isso é muito pessoal, tá? Tanto que eu falo eu acho, né? O Monteiro Lobato, mas antes de falarmos um pouquinho mais da obra, vamos conhecer um pouquinho melhor o homem, né? Porque há muitas polêmicas em torno dele. Ele já foi cancelado umas 50 vezes nos últimos 3 anos. Então, há muitas polêmicas. Já tentaram tirar alguns livros dele hoje da escola, já tentaram dizer que as crianças atuais não devem lê-lo, porque ele era um homem bastante complicado. Então, muitos da gente começa a continuar na obra dele, vamos observar aqui se ele merece ser lido, se ele ainda é um autor que mereça, né, a atenção da sociedade brasileira, por que ele já foi cancelado, o que falam dele, o que há de positivo e negativo nessa figura. O que há, né? Ele é uma figura muito contraditória. Agora, antes de mais nada, de eu falar de umas coisinhas da vida dele aqui que vocês não vão gostar, eu também não gosto, a gente tem que entender que esse é um homem que dedicou a vida dele à literatura e à leitura, e às crianças, né? O Monteiro Lobato tinha um projeto de vida, levar a literatura à infância, num país que não tinha literatura infantil, num país em que as crianças não liam. E a vida inteira, ele defendeu muitas bandeiras polêmicas, mas ele também sempre defendeu a ideia de que as crianças deveriam ler e que o brasileiro também deveria fazê-lo, né? Então, algumas frases do Monteiro Lobato ficaram clássicas, né? E elas são muito bonitas. Por exemplo, um país se faz com homens e livros, é uma frase clássica dele, que as pessoas sempre repetem. A consciência do homem comum mora no bolso, né? Naquela crítica que ele faz ao amor que as pessoas tinham ao dinheiro, e não era o caso dele, ele não tinha nenhuma paixão por dinheiro, vocês vão ver isso daqui a pouco. E ele afirma que quando essa paixão é muito grande, supera qualquer outra, né? O homem, ele não avança no mundo das ideias. Um governo deve sair do povo como a fumaça de uma fogueira. Nunca no mundo uma bala matou uma ideia, né? Acho que é uma frase muito bonita, porque se há uma violência que tenta censurar ideias e pessoas, né? Essas ideias, elas sempre dão um jeito de resistir. No Brasil, subtrai. Se somar, ninguém soma, né? O Monteiro Lobato vivia uma relação de ódio, paixão e ódio pelo Brasil, né? Ele falava muito sobre o Brasil. E ele era um grande crítico do Brasil e, ao mesmo tempo, um homem apaixonado pelo Brasil, como homem contraditório que ele era. Essa eu acho lindo, ó. Quem escreve um livro cria um castelo, e quem o lê mora nele, né? Mostrando ali a força do escritor, mas também o poder do leitor. E a mim me salvaram as crianças de tanto escrever para elas, né? Eu me simplifiquei. Isso é uma verdade também na trajetória acadêmica dele. Mas vamos falar um pouquinho mais aqui sobre a história desse escritor tão importante e polêmico. Vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho do Monteiro Lobato. Bom, o Monteiro Lobato, ele nasceu na cidade de Taubaté. Para vocês talvez visualizarem melhor, ele nasceu naquela região de São Paulo, né, que hoje se encontra uma cidade muito conhecida dos católicos, Aparecida do Norte, que é uma cidade que os católicos conhecem bem, ou já ouviram falar, ou já foram, né? Não sei se alguém que conhece já ouviu falar, ou já foi. Geralmente os católicos sempre ouvem falar de Aparecida do Norte. Então, ele era daquela região ali. Ele nasceu no ano de 1888. Por ali. A gente conhece muito sobre a grávida hoje também, né? Aquela grávida é ótima. Ele nasceu no ano de 1882, que é o ano ali em que o Brasil ainda era monarquia, mas já se aproxima da República, né?
Então, quando ele tinha 7 anos, o Brasil deixa de ser monarquia e passa a ser república. Então, ele basicamente ele cresce no Brasil republicano, mas num Brasil com tantos problemas ainda, né? Ele vem de uma família tradicional. Ele era filho de José Bento Marcondes Lobato, que faleceu quando ele era ainda muito, muito novo, e de Olímpia Monteiro Lobato, também falecida muito novo, também falecida muito jovem, né? Então ele perde os pais muito cedo. Mas ele foi na verdade, a mãe conseguiu alfabetizá-lo antes dela falecer. Mas ele é alfabetizado com 4 anos, né? Então ele teve uma alfabetização muito precoce, porque a mãe fez isso. Mas ele acabou sendo criado mesmo pelo avô. Foi a figura mais forte na formação dele. O avô dele era de uma família tradicional, da nobreza brasileira, né? Ele era visconde de Tremembé. E era um grande senhor de terras, na época que o Monteiro Lobato era criança. Ele tinha vastos territórios de terra, ele era dono de muitas fazendas, e ele cultivava o café. Então, ele era um senhor ali na época, de muito respeito, de muito poder, todos em torno o respeitavam. E o Monteiro Lobato, ele traz esse avô para as histórias dele na figura do Visconde de Sabugosa, que é um dos personagens do sítio, e é uma homenagem que ele faz ao avô também. Ele se lembra muito do avô como um homem culto, né? O avô estudou na Europa e trouxe da Europa muitos livros, então o Monteiro sempre teve acesso a essa biblioteca imensa do avô, e ele se perdia nessa biblioteca, lendo muito, 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 sem parar. Ele também era o único herdeiro masculino desse avô. O avô teve só filhas, inclusive a mãe do Monteiro Lobato, ela era filha de bastarda desse casamento, mas o avô trouxe ela para dentro de casa. Depois ela foi a única filha que teve um neto homem. E aí, na época, as filhas mulheres não herdavam nada, as netas mulheres também não. O Monteiro Lobato, ele herdou tudo que o avô deixou. Essas fazendas, essa biblioteca, o título, tudo foi para ele, né? E ele tinha um respeito, ele tinha uma admiração muito grande para esse avô também. Principalmente pelo lado culto, erudito desse avô, que ele herdou, né? Desde muito pequeno, o Monteiro Lobato, ele era irrequieto, eu botei ali no slide, mas eu acho que a palavra irrequieto é muito educada, né? Ele era muito temperamental, ele era muito difícil, ele era muito sincero ao extremo, ele era muito bocudo, linguarudo, ele era uma fonte de problemas para a família, podemos dizer assim, né? E quando ele batia o pé sobre algo, ele levava aquela opinião até o fim. Por exemplo, quando ele tinha 7 anos, ele se negou a fazer a primeira comunhão, porque ele não acreditava na Igreja Católica, sendo de uma família tradicional, cristã, católica, batizado naquela religião, herdando todos os títulos relacionados ali à nobreza, né, e também os valores cristãos. Ele se negou a fazer a primeira comunhão. E não fez, né? O que é assim, cara, não é qualquer criança que teria essa postura. Uma pessoa, ela pode se voltar contra a religião, renegar a fé e tudo mais quando adulta. É até comum que isso aconteça, mas ele fez isso aos 7 anos. Então, ele era uma fonte de problemas ali para essa família tradicional. Ele teve problemas na escola também. Na verdade, o Monteiro Lobato teve problemas a vida inteira com todo mundo, assim, né? Quando eu falo, ele teve problema na escola também. Ele teve problema por onde ele passou. Talvez porque ele sofresse de sincericídio, então ele não se privava a falar o que ele queria falar. Ele não se privava de dizer o que ele tinha de dizer, né? Uhum. Então ele era muito claro nas ideias desde muito, muito cedo. Então ele teve problemas na escola, ele foi reprovado nas aulas de português, e acho que não foi uma vez só, não. Ele foi reprovado várias vezes em português, porque ele sempre tinha problemas, principalmente com os professores de português. Então, gente, não se desesperem, tá? O Monteiro Lobato já reprovou em português. Ele chegou a ir para uma faculdade, ele cursou Direito nessa faculdade, ele arrumou tantos problemas ao final, ao longo da faculdade, né, de Direito, que a gente até é levado a achar que os professores acabaram aprovando o Monteiro Lobato só para se livrar dele.
Tem até uma fala, assim, que no dia da formatura, acho que ele tinha 22 anos, alguma coisa assim, ele foi encarregado de fazer o discurso de despedida do curso, né? Ele seria aquele ali, né, que teria essa função perante todos. E ele fez um discurso tão forte que os professores foram saindo, assim, foram abandonando o evento, porque não conseguiram, né, ficar ouvindo ali tantas coisas que Monteiro Lobato dizia, que se não eram uma verdade para todo mundo, para Monteiro Lobato era, né, ele sempre buscava ser muito verdadeiro. Ele se forma em Direito, mas ele odeia, assim, ele não gostou de fazer o curso, ele não gostou de se formar em Direito. Então, apesar de formado em Direito e de ter trabalhado nessa área por 2 ou 3 anos, ele fala que é a pior das experiências da vida dele, assim, que não foi uma coisa que valeu a pena para ele, né? Deixa eu continuar aqui. Aqui eu tenho a figura dele criança, bem pequenininho já escrevendo aqui, né? Acho que demonstra aqui já uma paixão que ele teria pela escrita. E nessa outra foto aqui, eu tenho uma casa antiga da família dele e alguns parentes também aqui, próximos a ele, enfim. Ele constituiu família, ele se casou. Esse aqui é o avô dele e a avó. Ele constituiu família, ele se casou, ele teve 3 filhos, ele continuou casado com a esposa até o fim dos seus dias, né? Mas quem convivia, assim, com o casal, bem que argumentava que não era nem uma esposa, era uma santa, assim, porque, como eu disse para vocês, era uma pessoa de difícil convivência, né? Era uma coisa, assim, havia pessoas que amavam profundamente, gostavam muito dele, se adaptavam ao jeito sincero de ser dele, e havia outras pessoas que não engoliam, né? Então, não era uma personalidade que batia com a de todo mundo, assim. Com a esposa, ele conseguiu ter uma vida longa. E teve 3 filhos, se eu não me engano. Não, 4, desculpa, eu falei uma informação errada. Ele casou-se com Maria Pureza da Natividade e teve 4 filhos. Ele trabalhou com direito, tornando-se promotor por um tempo, mas ele não gostava. Quando o avô falece, ele vem para Taubaté. Ele trabalhou como direito fora de Taubaté para herdar as fazendas, né? Porque, no caso, ele teria que continuar ali enfim, a trajetória do avô sustentando essas fazendas, cuidando do café e tudo mais. Porque ele era ali o herdeiro masculino, né, da linhagem. E aí ele faz a escolha mais maluca da vida dele, né? Ele vende tudo que ele herdou, ele vende todas as fazendas, ele vende tudo que ele tinha ali, e ele vai abrir uma livraria em São Paulo, né? Para vocês verem como que ele era. Quando ele chega em São Paulo, a revelia da esposa, dos parentes, dos amigos, de todas as pessoas com juízo na época, né? Pega toda a sua herança e joga ali na abertura de uma livraria. O certo acontece, né? Essa livraria falha e ele perde tudo que o avô deixou. Eu tenho aqui uma figura dele mais jovenzinho. Aqui eu tenho a faculdade de Direito que ele cursou, mas ele nunca, na verdade, foi um advogado ou coisa assim. Aqui eu tenho uma figura dele já um homem mais maduro, próximo a livros, já produzindo seus primeiros textos, né? E aqui eu tenho a primeira obra publicada do Monteiro Lobato, que se chama Urupês. É uma obra para adultos e foi publicada no ano de 1918. Ele começa escrevendo para adultos. Aqui no slide eu tenho aqui o momento que eu falei para vocês, né? Em que ele vende a fazenda e vai mudar para São Paulo e investir em literatura. Investir em literatura no Brasil já é uma loucura hoje. A pessoa que tiver um dinheiro e quiser abrir uma livraria em Linhares, ela vai estar fazendo talvez um negócio péssimo para ela, né? E investir em literatura no Brasil há cerca de 100 anos, era suicídio, né? Então é ali que ele faz uma escolha que a esposa não concorda, que ninguém que o conhecia até então acha que vai dar certo,
mas ele vende tudo que o avô tem e ele vem abrir essa livraria em São Paulo e as coisas não dão certo como já era esperado, né? E aí o Monteiro Lobato ele perde ali toda essa herança que o avô deixou. E aí, para se sustentar, como não havia mais herança, como o negócio não havia dado certo, ele vai começar a escrever livros. Então, ele lança o Urupês no ano de 1918, que é um livro para adultos. É um livro de contos para adultos, e esse livro também não faz sucesso. Então, assim, ele não ganha nenhum crédito com essa obra. E ele começa, então, para se sustentar e sustentar os filhos, a escrever em jornais, né? Então, a gente pode dizer ali que boa parte da vida do Monteiro Lobato, no caso, até para tirar o seu sustento, foi por meio ali de produção de texto jornalístico. Ele começa a produzir textos em jornais, mas como também ele não está muito preocupado com aquilo que o dono do jornal pensa, com a ideologia dominante, ele acaba perdendo aí muitos empregos ao longo da vida, e ele vai sempre trocando de um jornal para o outro, criando confusões com todo mundo que ele trabalha, assim, nesse ir e vir, né? Em 1931, vocês podem observar aqui, o primeiro livro ele lança em 1918, depois ele vai trabalhar como jornalista. Em 1931 é que ele lança, então, o primeiro livro infantil, que é o Reinações de Narizinho, 13 anos depois desse primeiro livro para adultos. E esse livro infantil, então, faz muito sucesso. Um sucesso que nem ele esperava, mas era algo assim que a sociedade brasileira esperava tanto, né? Que esse livro acaba encontrando ali um nicho e sendo muito, muito, muito bem aclamado pela crítica, pelas crianças, e passa a ser lido por todo mundo. E aí o Monteiro Lobato, percebendo que encontrou, então, o seu caminho, ele continua a escrever livros para crianças. Então, do ano de 31 até os últimos dias da vida, ele vai continuar escrevendo sempre para as crianças, e ele vai se consolidando, então, sendo reconhecido, se tornando um homem famoso por essa literatura. Deixa eu passar aqui para caminhar. Tem muita coisa no slide, tá? Vocês podem depois ler. O melhor, né? E entender, assim, os detalhes, eu tô falando o geral. Depois do lançamento das Reinações de Narizinho, ele vai desenvolvendo essa história com as personagens que aparecem nesse livro. Então, ele vai criando toda uma série de livros que são uma continuidade desse, a partir de personagens que estão já nesse livro, né? Então, ele vai desenvolvendo o acervo dele sobre essa temática, até criar, né, um mundo, assim, literário, né, que é reconhecido como o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quando eu falo Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu me refiro a inúmeras obras que falam de aventuras, de situações que aconteceram dentro desse sítio. E essas situações, elas sempre foram dramatizadas pelas personagens que lá viviam. Os personagens principais desse sítio são a boneca Emília, a dona Benta, o menino Pedrinho, a tia Anastácia, a menina Narizinho e o Rabicó. Esses personagens, eles seriam os protagonistas. E eles estão em todas as histórias do sítio. Basta ter uma história do sítio para eles estarem lá. Mas cada uma dessas histórias tem também personagens coadjuvantes. Então, em algumas histórias, aparecem personagens que não estão em todas as obras, mas aparecem em determinadas, né, em algumas delas. Por exemplo, o Saci Pererê. O Saci Pererê, ele era uma lenda nacional que já existia na memória coletiva da sociedade brasileira. E no começo do século XX, estava cada vez mais ausente das histórias, das rotinas das crianças. O Monteiro Lobato, ele cria Emília, ele cria Dona Benta, ele cria Pedrinho, mas ele pega de empréstimo o Saci Pererê, né? E ele traz o Saci Pererê para algumas dessas histórias. Por exemplo, ele lança um livro chamado O Saci. Então, O Saci é a história dessa lenda, dessa personagem, que não é criada pelo Monteiro Lobato, mas é trazida para o sítio, né? E aí, essa história é misturada às personagens que são de Monteiro Lobato.
E ele vai fazendo isso o tempo todo. Ele tem sempre os seus personagens protagonistas e os seus personagens coadjuvantes. Esses personagens coadjuvantes, eles tanto podem ser figuras do repertório cultural folclórico nacional. Então, ele traz o Saci, ele traz a Cuca, ele traz algumas personagens ai, gente, eu esqueci aquela que anda com o pezinho para trás. Mas ele também vai na literatura mundial buscar personagens, né? Então, ele traz a Alice no País das Maravilhas, ele traz o Dom Quixote. Ele vai trazendo um mundo todo que já existe, que já é reconhecido, né, mundialmente, na literatura mundial infantil ou não. Mas ele vai adaptando essas personagens ao contexto e às personagens que já existem no sítio, né? O que é novidade aqui? A novidade aqui é que dá-se a essas personagens que são trazidas, né, e misturadas aqui às personagens que ele criou, um ar bem nacional. Então, a gente não tem castelos, a gente tem fazendas, a gente não tem neve, a gente tem sol, calor, né? A gente não tem jardins organizados no inverno europeu, a gente tem mata. Não se fala aqui de ursos polares, se fala de macacos, né? Então, ele vai trazendo todo um repertório, uma cultura nacional para adaptar suas histórias à infância do Brasil. Alguma pergunta, gente? Podem fazer, podem falar. Essa sala é quietinha, né? Podem fazer alguma pergunta. Isso vai cair na prova, hein? Tá dando para entender? Sim, professora. Tá perfeito. Então, vamos lá. Ok. Acho que o que eu falei até agora tá tudo bonitinho, né? Que o Monteiro Lobato é uma pessoa difícil, beleza, que ele tem as suas polêmicas, ok, que ele jogou toda a sua fortuna fora, sabemos. Mas são questões muito pessoais, são escolhas dele ser assim. Então, ele decidiu não agradar ninguém na vida. Ele não nasceu para isso, ele realmente não agradou. E ele não fazia questão. Ele tem uma obra infantil muito importante, ele tinha um talento para escrita fantástico. Ele produziu muito, há mais de 30 obras em torno do sítio do Pica-Pau Amarelo, fora obras jornalísticas, fora obras adultas, fora fábulas, que ele também adaptou muito da comunidade europeia para a cultura nacional. O que então é muito polêmico em Monteiro Lobato? Na verdade, há duas situações muito polêmicas em Monteiro Lobato. E todas as duas estão ligadas a duas obras que ele produziu. O Rei Nações de Narizinha nem tanto, assim, é uma obra que não tem muita polêmica, mas há duas obras que elas trazem, assim, algumas coisas pesadas. E algumas pessoas recomendam que elas não sejam lidas, né? Pela infância, outras pessoas dizem que elas devem ser lidas com cuidado, com reflexão, e outras pessoas dizem que elas devem ser lidas e que a criança teria ali condições de fazer uma crítica, porque a criança não é besta, né? Então há muitas opiniões sobre isso. São duas obras que trazem claramente elementos racistas. Nós somos uma sociedade muito racista, nós lutamos contra isso, nós, principalmente como educadores, temos que pontuar dia a dia a nossa visão antirracista da sociedade, porque esse discurso racista, ele é muito impregnado e ele só se desfaz com muita educação. Mas essas duas obras do Monteiro Lobato eram extremamente racistas. Elas têm muitos elementos que apontam para isso, né? Que obras são essas? Caçadas de Pedrinho, que é uma das obras que compõem o sítio do Pica-Pau Amarelo, e Tia Anastácia, ou Histórias da Tia Anastácia. Eu vou falar rapidamente sobre elas aqui e vocês façam ali depois também as suas pontuações, as suas visões pessoais sobre o assunto, né? Lembrando que eu fiz até um vídeo falando sobre isso também lá, falando sobre a questão do Monteiro Lobato racista, que é uma polêmica em torno dele. Bom, primeiramente, nós temos que entender uma coisa. O Machado de Assis, ele viveu numa sociedade muito racista, que é uma sociedade recém-abolição, né? E era muito comum que as pessoas falassem coisas sobre o negro e isso fosse naturalizado. Por exemplo, o seu cabelo é cabelo ruim, porque a pessoa tem um cabelo
Crespo, né? E lá no século passado, na década de 20, 30, talvez a pessoa falasse isso e não era, naquele contexto, motivo de ofensa, porque era tão naturalizado isso que as pessoas falavam naturalmente. Até hoje é assim, às vezes a gente fala coisas e depois fala, meu Deus, falei mal, falei errado, foi chato ter falado isso, mas está tão naturalizado na linguagem que saiu. E eu tenho que aprender a falar corretamente, não falar mais assim. Vocês imaginem no século XX, né? Então era normal que a pessoa falasse assim, o cabelo de fulano é ruim, ou a pele tá queimadinha, enfim, né? Então, nesse sentido, o livro, ele traz essas coisas. Ele traz falas infelizes que apontam para o racismo na boca das personagens. Por exemplo, a Emília, ela era a boneca. E ela era muito faladeira. Ela era muito ofensiva, às vezes, também. E ela ofendia muita gente, né? Ela era uma menina muito livre no falar. Mas quando ela se referia a personagens negras, ela era muito preconceituosa. Por exemplo, ela sempre chama a tia Anastácia de negra beiçuda, ela sempre chama a tia Anastácia de fedida, ela diz que a tia Anastácia é extremamente ignorante. E tudo isso que a Emília fala para a tia Anastácia, na boca de Emília, né, tudo que sai de boca de Emília, é extremamente racista. E é inaceitável no mundo que nós vivemos hoje. Mas a gente precisa entender, e não estou passando pano para o Monteiro Lobato aqui, não, que na época que ele viveu, isso era muito naturalizado. E não se soava racista, assim, tanto quanto soa hoje. E nesse sentido, algumas obras que foram reeditadas, né, lançadas na atualidade, elas já foram lançadas sem essas falas. Então, algumas coisas que foram consideradas pesadas demais foram tiradas da boca de Emília. Essas falas pesadas acontecem no livro Caçadas de Pedrinho e acontece também no livro História de Tia Anastácia. Em Caçadas de Pedrinho, há uma outra coisa também, né? O Pedrinho, ele era o primo de Narizinho, eles não eram irmãos, e ele era um machinho rebelde, ele era um machinho muito violento, assim, né? Mas ele seguia ali os conceitos da educação masculina da época. Então, ele tinha os hábitos de que o menino da época tinha, né? De ir pra mata, de matar animais, de agredir a natureza. Então, tem algumas pessoas que criticam também o Caçadas de Pedrinho por ser um livro que agride aí os valores ali de cuidado com o meio ambiente também, tem esse lado também. Mas o Monteiro Lobato, ele é, antes de tudo, um homem do seu tempo. Então, tem essas questões. Algumas pessoas dizem que a gente não deveria nem levar a Caçadas de Pedrinho, porque é um livro que dele não se salva muita coisa para a infância atual. Agora, o problema não é só esse, né? Porque se fosse só esse o problema, como eu disse para vocês, dá para pegar o livro do Monteiro Lobato, dá para readaptá-lo, dá para tirar as palavras pesadas da boca de Emília e relançá-los. O problema é que o Monteiro Lobato realmente acreditava na superioridade branca. Ele era aquilo que a gente chama de supremacista branco, né? E eu digo para vocês, eu fico muito, muito, muito triste com isso, porque eu sou obrigada, né, a aceitar que Monteiro Lobato era um homem racista. E mesmo sendo um homem racista, ele era um homem muito talentoso. Então, ao mesmo tempo que ele produz uma obra extremamente interessante, que ele valoriza muito o conhecimento, que ele adora a leitura, que ele incentiva o brasileiro a ler, ele tem uma relação muito ridícula, né, com a questão racial. Então, não é só a obra dele que mostra, em alguns pontos, elementos racistas. O Monteiro Lobato é um homem racista. Ele é um supremacista branco. E ele, inclusive, ele tinha algumas relações, assim, com uma organização supremacista branca americana chamada Ku Klux Klan, né? E, ao mesmo tempo, ele é estranho, porque ele escreve contos, por exemplo, como Negrinha, que é um conto que ele escreve, que não é do Sítio, mas é uma outra obra que ele produz, em que ele fala da escravidão,
se botando assim, altamente contrário à escravidão, defendendo os negros. Então, assim, não é fácil estudar o Monteiro Lobato nesse sentido, né? Porque é um homem extremamente brilhante, que deixou um legado incrível, ao mesmo tempo é um homem que tem esse tipo de opinião sobre o mundo, sobre as coisas, né? E isso leva muitas pessoas a atacarem o Monteiro Lobato e a dizerem ao final, eu até entendo, né, que ele mereça críticas nesse sentido, mas muitas pessoas se levam ao final a dizer que a obra dele como um todo deve ser negada por isso, né? E eu acho que a grande polêmica reside ali. Ele deve ser lido ou não? Considerando que ele tinha esse defeito de caráter, que não pode ter outro nome, né? A Poliana, mas ele era racista porque na época as pessoas eram racistas, nem todas. Ele já tinha muita condição de não ser na época, né? Ele já havia muitas pessoas que se punham contra o racismo, que escreviam sobre isso. Havia já lutas antirracistas no Brasil, bem antes disso. E ele faz uma escolha, né, que é muito polêmica ali, que acaba se tornando uma cicatriz na história dele. Eu tenho aqui as obras do Monteiro Lobato, eu trouxe para vocês, a gente não vai ler tudo aqui, não precisa, mas a primeira aqui, As Ideias de Jeca Tatu, que é um conto, depois Urupês, Cidades Mortas, Negrinha, que eu falei para vocês que é uma história adulta. Quando você lê Negrinha, você não diz que esse homem é racista, mas depois você, lendo outras coisas, percebe que ele é, né? O Saci, que é uma primeira tentativa de literatura infantil, que não faz tanto sucesso. Depois Fábulas de Narizinho, depois Narizinho Arrebitado, depois o Marquês de Rabicó, depois o Macaco que se fez homem, o Mundo da Lua. Caçadas de Hans Teyden, Peter Pan, e aí Reinações de Narizinho, que vem a ser a obra que lhe dá, né, realmente o mérito ali de ser um grande escritor, que vai consolidar ele no mundo da literatura infantil. A nossa obra fundadora. E aí ele vai continuar, a partir de então, com esse sucesso, lançando as suas outras obras. Algumas vão ter mais sucesso, outras menos. Algumas vão ficar mais na memória, outras menos, né? Mas, enfim, vai ser um emaranhado de obras ali para a infância a partir dessas histórias do sítio. A Viagem ao Céu, As Caçadas de Pedrinho, como eu falei para vocês, que é uma obra polêmica. Emília no País da Gramática, que é uma obra que ele faz para se vingar do professor de português que o reprovou. História das Invenções, é um livro em que ele traz um pouco de ciência, matemática. Porque, na verdade, o Monteiro Lobato, ele tinha um sonho para a infância brasileira, assim, ele queria que as crianças fossem mais cultas no Brasil, né? Então, o Sítio do Pica-Pau Amarelo também é um projeto de país, né? É um projeto de país, uma vez que nas obras ele bota ali os valores que ele quer que as crianças brasileiras tenham no futuro. E esses valores passam muito pela cultura. Então, ele traz um pouco de ciência, um pouco de gramática, um pouco de história, ele traz um pouco de tudo para que as crianças lessem aquilo tudo e tivessem uma noção do mundo. Ele queria pôr realmente as crianças no centro de interesse universal, assim. História das Invenções, que é um livro muito bom também. Dá para trabalhar em ciências. O Monteiro Lobato dá para trabalhar em todas as áreas, assim. Ele vai falando um pouquinho sobre tudo. O Memórias de Emília, que eu acho um livro fantástico também. Histórias de Tia Anastácia. Eu até já fiz um artigo sobre esse livro. Eu publiquei numa revista. Eu até botei lá para vocês lerem. O Pica-Pau Amarelo, né? Que ele fala um pouquinho aqui sobre o próprio sítio. O sítio passa a ser o mais importante ali nessa obra, mas também ele tem muitas fábulas. Ele pega as fábulas europeias e ele vai adaptá-las para literatura nacional. Parou de compartilhar, gente? Parece que compartilhou. Parou? Parou de compartilhar para vocês? Sim, parou. Hein? Deixa eu abrir aqui de novo. Você já tinha ouvido falar que Monteiro Lobato era racista?
Não, eu não sabia disso. Dá uma tristeza no coração da gente. Eu primeiro fiquei assim naquela ingenuidade. Eu falei, não, tem algumas falas na obra dele, né, da época, então vamos perdoar. Os livros vão ser reeditados, eles vão tirar essas falas, né? Mas aí quando eu fui ler a obra com mais profundidade, eu fui percebendo que ele realmente, ele tem vários textos jornalísticos que ele fala sobre isso. Então não é só alguns livros, assim, ele pensava assim, né? E como ele era um homem muito sincero, ele falava o que ele pensava. Então, eu particularmente não deixaria minha filha sem ler Monteiro Lobato por isso, né? Mas eu teria uma conversa com ela sobre isso também. Aqui eu tenho as fábulas dele, acho que voltou a compartilhar, né, gente? Sim, voltou. Isso. O Monteiro Lobato, ele falece com 64 anos, se eu não me engano muito, ou 68. Ele está na faixa dos 60. Ele está falido. Na verdade, o Monteiro Lobato ele sempre foi muito falido, né? Porque quando ele perde as fazendas do avô, tentando investir em literatura, ele nunca mais consegue se reerguer financeiramente. Ele vai trabalhar em jornais, ele vai publicar obras. Essas obras que ele vende bem, quando ele começa a vender bastante livros infantis, ele vai investir sempre em outras coisas que não vão dar certo. Na verdade, ele é um idealista, né? E como idealista, ele vai sempre se dando mal. Então, em algum momento, ele vai abrir uma gráfica. Beleza, Nathalie, depois você assiste o final. Ele vai abrir uma gráfica que vai dar errado. Ele vai pôr na cabeça que tem petróleo no Brasil. Tem petróleo no Brasil, né? Ele começa a estudar muito ciências, ele é muito estudioso. Tem petróleo no Brasil. Aí as pessoas falam, não tem petróleo no Brasil. Porque na época o Brasil ele não tinha produção de petróleo. Achava-se que não existia petróleo aqui. E o Brasil era dependente dos Estados Unidos para tudo, né? Então qualquer petróleo que chegasse ao Brasil, ele vinha dos Estados Unidos. E isso era ótimo para os Estados Unidos, né? E Monteiro Lobato fala, não, tem petróleo no Brasil. E ele tenta mostrar isso para o governo, e o governo ataca o Monteiro Lobato, enfim. E o Monteiro Lobato, então, ele reúne uma série de cidadãos, apresenta essa ideia, ele pega muito dinheiro de todo mundo, que seria ali, no caso, uma cooperativa para tentar encontrar petróleo, então, né? Então, tem outras pessoas que embarcam na dele, assim, e começam a investir nessa ideia de procurar petróleo no Brasil. O Monteiro Lobato foi o primeiro cidadão brasileiro a procurar petróleo no Brasil, né? E ele fazia isso, assim, não por interesse pessoal, ele não era ambicioso. Se ele fosse um homem ambicioso, ele não teria vendido as fazendas todas para abrir uma livraria, ele não era. Ele era bem idealista. E ele começa, então, a investir nessa coisa de procurar petróleo, mas o governo não quer que o petróleo seja encontrado, né? Porque o governo defende os interesses americanos. Então, o Monteiro Lobato perde tudo que ele investiu e até o que as outras pessoas investiram também. Ele vai perdendo, assim, ele vai tendo uma série de fracassos ao longo da vida. Ele é um homem fracassado financeiramente. Mas, ao mesmo tempo, ele é interessante porque ele nunca se abate também, sabe? Ele cai aqui para levantar ali. Então, ele está sempre se levantando. Uma outra coisa interessante do Monteiro Lobato é que ele era um homem muito conservador, ele falava, né? Então, ele sempre valorizava, assim, os governos conservadores e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, também ele criticava esses governos, né? Então, teve uma época em que ele valoriza ali o governo de Getúlio Vargas, na época que Getúlio Vargas estava muito autoritário, né? O Getúlio Vargas foi um governo importante do Brasil. Ele foi presidente durante muitos anos. Ele foi, depois voltou, depois elegeu, se reelegeu. Então, tem todo um momento ali que o Getúlio ele se torna muito importante no Brasil, e isso converge com a época que o Monteiro Lobato também era um escritor importante. E tem um momento ali que ele começa a falar muito mal de Getúlio Vargas, muito, né? E é um momento também que ele vai preso. Então, o Monteiro Lobato, além dos muitos fracassos que teve, ele também foi preso, já muito velho. Ele já tinha mais de 60 anos, era um homem doente quando ele vai preso.
Ele foi preso por ter opiniões, então depois que ele foi preso, ele acabou ficando mais agressivo ainda, então na cadeia ele escrevia mais e mais, e era muito mais agressivo do que ele era solto. Ele era assim, né? Então ele acabou sendo solto por Getúlio Vargas, porque na época até teve uma piada, né? Vamos soltar porque ele é muito pior preso do que solto. Então ele foi tendo uma série de divergências, ele morreu pobre, assim, bem fracassado do ponto de vista financeiro, mas linguarudo, falando sempre as suas opiniões, fossem elas bem recebidas ou não. Personagens do sítio, né? Eu vou entrando aqui para a parte final da aula, falar sobre as personagens principais do sítio. Lembrando que quando eu falo sítio, eu me refiro a toda uma série de produções literárias baseadas, né, nesse espaço. Então, as histórias em torno do sítio são muitas, são variadas, como eu mostrei para vocês lá alguns títulos, né? As Caçadas de Pedrinho, As Memórias de Emília, Emília no País da Gramática, As Reinações de Narizinho, todas elas se contextualizam no sítio. Então, na verdade, o sítio é a grande personagem, né? Esse sítio é um espaço que provavelmente converge com as memórias do Monteiro Lobato de infância, porque ele também foi criado numa fazenda. Na verdade, nas fazendas do avô, que não eram tão sítio assim, né? Era uma grande fazenda em que ele foi criado, nasceu e foi criado. E é provavelmente dessa infância rural que ele teve que ele vai tirar as inspirações para construir essa história. Mesmo sendo ele um homem urbano, né? Porque ele nasce na fazenda, mas ele não se adapta à roça. Ele vai se adaptar à grande São Paulo. A primeira personagem que eu trouxe para vocês aqui é a tia Anastácia. A tia Anastácia, ela é uma personagem negra. Ela não é uma escrava. Mas pode-se perceber ali na construção dela que ela provavelmente tenha sido uma ex-escrava, ou os pais dela tenham sido escravos. E com o fim da escravidão, ela acabou ficando na fazenda, né? Então, ela não era exatamente uma escrava, mas ela servia de qualquer maneira. Então, ela representa ali essas negras alforriadas, que mesmo livres, não tendo propriedade, não tendo instrução, não tendo como se virar fora daquele espaço, né? Elas decidem continuar a serviço do homem branco numa fazenda. Então, a tia Anastácia é essa mulher. Ela é uma cozinheira de mão cheia, ela é muito simpática e é uma mulher sempre muito assustada. Por quê? Porque ela não tem conhecimento científico nenhum. Então, assim, tudo que é científico, tudo que teria uma explicação científica, a tia Anastácia não conseguiria consolidar, né? Então, ela é extremamente cheia de medos, assim, então ela tem medo do trovão, porque ela não entende a lógica da tempestade, ela tem medo de qualquer coisa, porque para ela o mundo ele não está ainda posto, né, numa visão científica. E isso é uma ideologia do Monteiro Lobato que a gente já tem ali uma coisa meio racista, né, no seu discurso, no sentido de que os homens não instruídos, né, de que os homens sem conhecimento científico, eles seriam ali mais ignorantes que os outros, né, que tivessem esse conhecimento, assim. Apesar de uma figura muito simpática, apesar de uma figura muito interessante, ao mesmo tempo ela traz um pouco disso. Ela também sofre muitos maltratos, principalmente da Emília, que maltrata muito ela, assim, chamando ela de negra beiçuda, de ignorante. A Emília ri muito dela o tempo todo, né? E na obra Histórias da Tia Anastácia, que é a obra que dá nome, que tem o nome dela e que ela é a personagem principal, a gente percebe ali que esse movimento acontece muito, assim. A Emília é muito... como eu posso dizer? Mal educada, né? Só que, ao mesmo tempo, quem cria a Emília é a tia Anastácia, né? A Emília é uma boneca costurada pela tia Anastácia. Então, o Monteiro Lobato ele vai criando essas situações contraditórias ao longo do texto.
Aqui eu tenho a tia Anastácia na versão do Último Sítio, que a Globo filmou. Claro que na versão televisiva, a Globo não pega pesado assim, né, gente? Não traz essas coisas que estão na obra. E até nas edições mais atualizadas, essas falas pesadas foram retiradas também. Depois eu tenho o Pedrinho. O Pedrinho, ele é uma das crianças do sítio, né? Ele é o primo da Narizinho. Ele é neto de Dona Benta. Ele é um menino da cidade que é trazido para o campo, para passar as férias. Então, ele está ali no sítio, não porque aquele é um ambiente dele, mas é porque ele está visitando a avó. Ele é um menino corajoso, ele é um menino esperto, Ele tem um espírito de valentia, sim, mas ele não é um menino criativo. Então, assim, todas as histórias imaginárias, sabe? Tudo que nasce do campo da imaginação não nasce da cabeça dele. Ele é mais um machinho agressivo, assim, sabe? De matar passarinho, de caçar onça, de derrubar árvore. Ele tem esses comportamentos mais masculinos, né? Típicos da época. Ele é um menino muito curioso, sim, mas ele não tem a capacidade de imaginar como tem a prima dele. Aqui eu tenho também a figura dele, né, na última versão da Globo, que não foi a mais famosa. Na verdade, a versão anterior a essa última fez mais sucesso do que a última, né? Porque a Globo ela fez adaptações demais e ela acabou descaracterizando muito a obra do Monteiro Lobato. A Narizinho, alguns autores acreditam que a Narizinho é a grande personagem do sítio, porque quem lê todas as obras do Monteiro Lobato percebe que ela é a responsável por todo o lado imaginário, né? Eles estão no sítio, está todo mundo bem, e aquilo que é encantado, aquilo que é cheio de feitiço, aquilo que é lúdico, surge da cabeça dela. Ela é a prima do Pedrinho e também neta de Dona Benta, né? Ao contrário do Pedrinho, ela tem mais preocupações com o meio ambiente, então ela odeia que maltratem os animais. Ela é muito mais educada também que todo mundo ali. Ela não maltrata, ela não usa bullying com ninguém. Ela é muito mais preocupada com as ideias do progresso, né? Do que os outros que ali estão. Então, ela é a mente mais interessante, assim, para muitos autores do sítio. Eu tenho também a Emília. A Emília é uma figura controversa. Eu não escrevi sobre isso, eu gostaria muito. Não tenho tempo de fazer isso, mas eu gostaria de fazer um artigo, se bem que já foi feito também, mas eu gostaria de dar uma versão minha. Para o fato de que eu creio que a Emília é o próprio Monteiro Lobato. Ele tinha que criar um personagem para ser ele. E ele criou a Emília. Emília e Monteiro Lobato são a mesma pessoa. A Emília, ela é uma boneca, né? Ela foi costurada pela tia Anastácia, dada de presente a Narizinho. E como qualquer boneca, ela não falava, não se mexia, não fazia nada, era um pedaço de pano. Mas lá no Reinações de Narizinho, que é o livro principal do Monteiro Lobato, a Emília ganha vida, né? E essa vida, claro, né, ela é fruto da imaginação do Narizinho. E não é a primeira vez que isso acontece na literatura infantil, porque Pinóquio também é um boneco que ganha vida. Enfim, já houve isso antes, né? Não é bem uma criação do Monteiro Lobato. Mas essa boneca em si, essa personagem em si, ela é diferente de qualquer outra da literatura infantil. Por quê? Porque ela é sincera demais, assim. Ela é um poço de sincericídio. Então, o que ela tem que falar, ela fala. O que ela pensa tá na língua, assim. Ela não manda falar, né? Então, o tempo todo, a Emília, ela tá dizendo o que ela pensa. E me vem logo à cabeça Monteiro Lobato. Porque ele era assim também. Eu falo cara, é óbvio que ele deu vida a ela e ele encontrou nela uma forma dele falar para as crianças, né? Tudo que ele pensa. E a Emília não fala só de coisas de criança, ela fala de tudo, assim, sabe? Ela ataca muito a religião.
porque o Monteiro Lobato, ele era batizado na Igreja Católica, mas como eu falei para vocês, ele se negou a fazer a primeira comunhão, né? Ele era anticlerical ao extremo. Então, a Emília, ela ataca a Igreja Católica o tempo todo. Ela fala para as crianças não irem à igreja, não acreditarem no que o padre diz, né? Que ela mesma não acredita, que não tem vida após a morte, que isso é invenção. E na época, o Monteiro Lobato arrumou problemas tão sérios com a Igreja Católica, mas tão sérios, que os padres, depois do catecismo, eles incentivavam as crianças a levarem os livros de Monteiro Lobato para a igreja. E aí, quando acabava o catecismo, eles faziam fogueiras para queimar. Os livros do Monteiro Lobato eram queimados em frente às igrejas, né? E os pais eram sempre influenciados pelos padres a não deixarem os filhos lerem. E nunca deu certo. Porque sempre que você proíbe uma criança de ler alguma coisa, ela vai ler, né? Então, é o caminho, né? Eu vejo hoje, assim, tem alguns pais que falam, meu filho não vai assistir o Felipe Neto, meu filho não vai ouvir o Lucas Neto. Aí o filho vai lá e aí que escuta mesmo, né? Então, não deu certo na época. As crianças continuaram lendo, continuaram gostando. Mas a Emília fala de tudo. Ela fala de família, ela fala de política, ela fala de religião, ela fala de vida após a morte. A boca dela é uma metralhadora ambulante. Só que, ao mesmo tempo, assim, o Monteiro Lobato, ele fala e ele se corrige também, né? Tem, por exemplo, o Memórias de Emília, em que a Emília vai falar sobre a própria história, ela decide falar sobre a própria história, porque ninguém no mundo é mais interessante que ela mesma, né? E ela vai refletindo sobre si mesma e sobre todo mundo em volta dela, então tem alguns momentos que ela faz críticas contra ela. Então você percebe que se a gente entender que o Monteiro Lobato é a própria Emília, a gente vai entender também que o Monteiro Lobato, ele era um homem tão crítico que ele conseguia também fazer críticas a si mesmo. Então ele não estava acima das próprias críticas, né? Mas é uma figura muito interessante, a Emília. Ela é fantástica, assim, independente do que você pense, ou se você pensar como ela ou não, antes de qualquer coisa, é uma criança, ela é uma boneca que pensa, né? Então, só o fato dessa liberdade que ela tem, de pensar livremente, essa liberdade que ela concede a si mesma, já é muito importante para a formação da infância. Porque quando a criança lê o Monteiro Lobato, ela não tem que necessariamente concordar com tudo que está ali, mas ela vai encontrar uma literatura altamente livre. Assim, ele se permite essa liberdade, né? Então, a criança, ela vai junto com ele meio que trilhar esse caminho também libertário, né? Em relação às próprias opiniões. E vai entender também que a gente tem opiniões e que a gente responde por elas, né? Que elas voltam para a gente um dia, que a gente paga o preço de tê-las, né? E o Monteiro Lobato pagou esse preço sempre de maneira muito, muito cara. Eu tenho aqui a Emília, essa bonequinha travessa, linguaruda, petulante, insuportável, né? Mas, ao mesmo tempo, livre, altamente livre, assim. O que vocês acham dessa história de que ela seria o Monteiro Lobato? Vocês acham que isso tem fundamento ou coisa da minha cabeça? A Joyce falou que faz sentido. Joyce, eu tô doida para escrever sobre isso. Não tô com tempo, não, mas com vontade. Porque tem que fazer uma leitura mais acadêmica da obra dele, né? Mas eu acho muito possível, né? Que essa Emília tenha sido um eco da voz dele ali. Continuando aqui, eu tenho o Visconde. O Visconde Sabugosa é uma homenagem que ele faz ao avô. Como eu falei para vocês, o pai falece muito cedo. Então, a figura masculina do Monteiro Lobato é o avô. Nós sabemos muito desse avô, porque esse avô era um visconde, então ele é um senhor de terras, ele herdou muitas terras do avô, que era do avô, que era do avô. Então, era uma família tradicional, quatrocentona, conservadora, rica, né? O Monteiro Lobato, ele vem desse mundo. Um mundo que ele renega. Do avô, ele mantém só mesmo essa parte da cultura, do amor ao conhecimento, né? O Visconde, ele é um cara meio
meio atrapalhado, né? Porque ele vive tanto no meio dos livros que ele acaba não tendo uma relação muito boa com a realidade, né? Então, ele sabe de tudo um pouco, parece que ele mergulhou numa obra literária ali, mas, ao mesmo tempo, às vezes, ele fica um pouco fora da realidade. Então, a Emília ela vem sempre trazendo ali o Visconde para essa situação, mostrando que, mesmo muito inteligente, parece que o Visconde peca um pouco, né, por não querer mudar o mundo, né? Ele não é um cara com muita atitude prática na sociedade, né? Ao passo que o Monteiro Lobato, ele é um cara muito erudito, como o avô também foi, até mais, né? Porque ele é um autor literário, o avô não foi isso, era mais um leitor apenas. Mas o Monteiro Lobato dá cara a tapa, né? Ele tem um projeto para esse país, ele tem um sonho para esse país, ele é nacionalista, ele quer mudar a maneira como as pessoas encaram a infância, coisa que o avô dele não fez. Então, assim, ele homenageia o avô como Visconde, mas ele não deixa de mostrar também ali algumas limitações desse Visconde ali ao longo das histórias. Então, aqui tá esse avô, né? E a Dona Benta. A Dona Benta, ela é a avó das crianças. Ela é a dona do sítio. E ela é a matriarca, né? E é interessante uma história que não tem um patriarca. Porque nós estamos falando de um Brasil do início do século XX, é um Brasil patriarcal, né? O presidente é homem, as figuras religiosas são masculinas, as famílias, praticamente todas, elas se organizam em torno do homem também. São os homens que herdam, são os homens que comandam o país. Até os professores, na época, a maior parte deles, principalmente os professores universitários, eram homens. Então, a gente está falando de um mundo masculino. Mas no sítio não é assim. Quem manda no sítio é uma mulher, é a Dona Benta, né? Então, é ela que comanda aquilo tudo ali. Então, nós temos uma matriarca. É uma história feita em torno de um matriarcado. Então, os valores ali são muito femininos, né? A Dona Benta, ela é muito acolhedora. Ela abraça todo mundo ali. Não há um autoritarismo da parte dela. Ela é uma líder. Ela comanda. Ela tem o respeito dos netos e das outras pessoas que vivem ali. Mas ela é uma mulher que abraça todo mundo. Ao contrário dos valores patriarcais de autoridade, né? Em que o homem deve ser respeitado e os seus comandos devem ser, assim, aceitos de maneira subserviente. E a Dona Benta consegue esse respeito todo por meio da sua afetividade, né? Então, eu gosto muito da figura dela. Ela também, de certa maneira, ela incentiva a criatividade das crianças. Então, quando a Narizinho tem as suas ideias fantásticas, né? Enfim, todas as suas ideias imaginárias, e está sempre criando ali coisas para todo mundo fazer, a Dona Benta não limita a Narizinho em nada, ela viaja junto. Então, assim, ela está sempre entrando no mundo da infância, né? E dando àquelas crianças ali uma experiência de infância, que até então, né, não era muito comum no Brasil, não era natural nas famílias, né, todas organizadas em torno de uma ideia muito autoritária. Então, ela é uma personagem fantástica também, a Dona Benta. Eu gosto muito, muito, muito. Ela não é ofensiva, ela não é agressiva, com a tia Anastácia. Quem faz muito isso é a Emília sempre, né? Aqui eu tenho a Anissete, que fez a Dona Benta, que foi maravilhosa. Vocês sabem que a Anissete faleceu este ano de Covid, eu acho. Foi este ano ou foi o ano passado? Não sei, gente. Se alguém soubesse, ela faleceu este ano ou no ano anterior. Mas a Anissete faleceu de Covid, né? Há pouco tempo. E ela encarnou de maneira fantástica a Dona Benta, porque a Anissete tinha essa coisa, né, de
matriarca, de pessoa afetiva, que abraçava, que ouvia, sempre muito simpática. Então foi uma das personagens do Último Sítio que eu mais gostei. Não sei se vocês assistiram esse Último Sítio. E havia também o tio Barnabé, né? Que era uma pessoa humilde e um braço direito ali da Dona Benta. Nós não sabemos se a Dona Benta era viúva, o que aconteceu com o marido dela, mas ela não tinha saudade dele, não. Ela não sentia falta dessa figura masculina, né? Ela estava muito bem. E o tio Barnabé, ele era ali uma espécie de braço direito da Dona Benta. E junto com a tia Anastácia, ele trazia para o sítio esse lado povo, né? Porque se o Visconde era muito erudito, se a Dona Benta também era uma mulher que gostava da literatura escrita, em livros ali, aquela coisa toda, o tio Barnabé e a tia Anastácia, eles traziam esse lado povo, né? Então, eles falavam de ervas, de receitas, eles contavam as histórias das lendas nacionais. Eles tinham esse lado brasileiro mesmo, que é muito rico do ponto de vista cultural. E esses personagens que eu acabei de falar aqui, eles aparecem em todas as histórias, né? O tio Barnabé, por exemplo, ele conta a história do Saci, e é um livro fantástico também. Porque o tio Barnabé, ele era amigo do Saci. Então, ele sempre recebia o Saci na casa dele. E aí ele vai contando histórias. E eu acho, assim, o tio Barnabé um super narrador. Ele conta as histórias muito bem. Quando ele se põe também a narrar no sítio, né? Então, vem aquele lado contraditório do Monteiro. Porque, ao mesmo tempo que o cara é um supremacista branco, quando ele põe o tio Barnabé para contar histórias, ele dá ao tio Barnabé todo o poder ali para narrar do jeito que quiser, né? E o tio Barnabé é um homem negro. Havia outros personagens que apareciam em algumas histórias, o Rabicó, né? Não aparece todas, mas em algumas. A Cuca, né? Eu fui criança na época que a Cuca, Deus me livrai, nós morríamos de medo da Cuca. Na época daquele sítio que fez muito sucesso, assim, o segundo sítio. Porque o primeiro sítio foi na década de 60, depois teve o segundo sítio na década de 80, né? E teve o terceiro sítio na década de 2000. A Cuca, na década de 80, ela era... Eu não sei nem dizer para vocês o tanto de medo que a gente tinha da Cuca. Ela era, sei lá, pior do que o Lázaro. A grande personagem do Monteiro Lobato, o Saci, não é ele que cria. Ele também não cria a Cuca. Eram lendas nacionais, né? Mas ele vai trazer essa lenda para o sítio. Então, aqui no sítio, ela vai ganhar um teor próprio, uma coisa própria dela, né? Então, é Monteiro Lobato que é responsável por popularizar o Saci nacionalmente. Ele era uma lenda mais gaúcha. Quando o Monteiro Lobato traz para o sítio, esse Saci ele se torna uma lenda de nome nacional, assim, muito famosa. E no sítio o Saci fala, claro, né? O Saci fala, o Saci é terrível. E aqui eu tenho uma história, assim, ali das personagens que aparecem, se não em todas, em boa parte das histórias, né? E elas seriam ali reconhecidamente as personagens mais famosas. Ao passo que alguns autores apontam que a grande personagem de Monteiro Lobato é o próprio sítio. Então, assim, antes de qualquer outra, é lá que as histórias acontecem, né? Então, lá seria a grande personagem. Eu quero fazer essa viagem ainda, eu não fui. Eu irei. Eu quero visitar a cidade de Taubaté. Eu quero conhecer ali, né? Porque ali tem um museu. O museu, na verdade, é a antiga fazenda do avô do Monteiro Lobato. Então, pessoas dizem que esse museu, né, que é esse casarão, onde viveram Monteiro Lobato e a família, é o próprio sítio. Então, tem muitas coisas ali que remetem ao Monteiro Lobato. Então, é uma viagem que eu gostaria muito de fazer. Até para conhecer melhor essa personagem que eu gosto tanto. Há ótimas biografias do Monteiro Lobato.
A família do Monteiro Lobato, eu acho que era tão difícil quanto ele. Então, assim, houve muitos problemas nos últimos 80 anos em relação à obra dele, porque o Monteiro Lobato estava falido ao final da vida, e ele vende todos os seus direitos autorais para uma editora. Então, ele vende todos os direitos autorais do sítio para uma editora, e ele perde o direito sobre a própria obra, né? E aí ele falece, enfim, com muitas dívidas. E aí é uma série de problemas posteriores, né? As pessoas que têm dívidas que ele não pagou querem receber, então cobram da editora. Os parentes dele processam a editora para que ela não publique as obras. E eles nunca entram ali num acordo. Durante décadas, a obra de Monteiro Lobato, então, ela não é reeditada. Os livros vão ficando velhos, sem figuras, né? Não são lançados novamente. E há cerca de 3 anos, a editora perdeu, depois de 80 anos, a editora perdeu o poder sobre a obra dele e a obra ficou, então, aberta a todo mundo. Então, faz mais ou menos 3 anos que as obras do Monteiro Lobato começaram a ser reeditadas e relançadas, né? Então, tem muita coisa dele saindo agora por um preço mais acessível, porque a família, as editoras perderam o poder ali que teriam sobre tudo que ele produziu. 80 anos depois da morte do escritor, é isso que acontece pela lei brasileira. Então tem muita coisa agora que está sendo lançada sobre ele, assim, com preço mais acessível, com figuras mais atrativas, né? Eu fui ao shopping outro dia e eu vi muitos livros ali do Monteiro Lobato por um preço bem acessível, assim, que até então você não achava, né? E agora você já está encontrando. Enfim, polêmicas à parte, vou falar a minha opinião aqui, né? Se eu acho que vale a pena levar Monteiro Lobato às crianças e se é uma obra que tem eco, né? Apesar dos probleminhas em relação à questão do racismo. Eu acho que sim. Eu acho que nas novas reedições, retiradas algumas falas que não valem a pena, levando as crianças à reflexão sobre esse lado negativo dele, eu acho que o que sobra, né, é muito ainda. Eu defendo muito o fato de que vale muito a pena ler e levar Monteiro Lobato ainda para as escolas. Eu vou parar a apresentação aqui, eu finalizei, e eu vou abrir aqui para vocês perguntarem, falarem o que vocês pensam. Fica aí a critério agora. Vocês sabiam isso tudo que eu falei ou teve alguma novidade? A Amanda falou uma coisa que eu não vi aquela hora, eu vou ler aqui. Fiquei triste, mas não deixaria de ler, né? Também não. A escritora de Harry Potter, por exemplo, é contra a LGBTQIA+, e quase ninguém parou de ler. Sim, eu fiquei sabendo, Amanda. Se você olhar, tem tantas coisas negativas que escritores fizeram e falaram, né? Que não valeria a pena ler, então, o que eles fizeram. E na história da literatura sempre foi assim. É necessário separar obra e autor, né? Pelo menos é o que eu faço. Eu acabei de jogar aqui para vocês a lista de chamada, tá? Vocês podem confirmar a presença, e aí, se não tiverem nenhuma pergunta, estão dispensadas, né? Vocês não gostam de falar? Mas eu acabei de jogar a lista de chamada aí para vocês.